O medo é um sentido do corpo que faz parte do nosso instinto de sobrevivência, e existem vários vídeos espalhados pela internet que nos fazem ter essa sensação, e apenas os mais destemidos conseguem assisti-los. Hoje selecionei algumas gravações bizarras para testar sua coragem. Conheça os vídeos que só os corajosos conseguem ver. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não quer que um fantasma puxe o seu pé de noite, já deixa o seu like aí, meu irmão, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Existem registros de criaturas que deixam mais perguntas do que respostas, e com certeza esse daqui é um deles. Enquanto faziam uma trilha no meio da floresta, dois amigos encontraram esse bicho escondido no meio de um arbusto. Primeiro eles acharam que era alguma raça diferente de cachorro, mas essa teoria caiu por terra na hora que a coisa saiu de lá. Numa velocidade impressionante, ele desapareceu sem que a pessoa que estava filmando conseguisse acompanhar o percurso de tão rápido, reforçando que aquilo não era um simples animal, mas sim uma criatura desconhecida. Com um rosto estranho, focinho escuro e corpo extremamente magro, sua aparência só não chama mais atenção do que seu comportamento. Seria esse o famoso chupa-cabra? Imagem de segurança de outubro de 2025 capturaram um evento perturbador dentro de um salão de oração. Um jovem descansa sozinho no tapete sagrado quando a tranquilidade é quebrada por uma força de outro mundo. Reparem na violência, o rapaz é literalmente erguido e arrastado em direção à saída, ainda dormindo, como se fosse um boneco de pano nas mãos de algo invisível. A principal hipótese sobrenatural sugere a ação de um djinn, entidades da crença islâmica que habitam esses locais. Teria esse jovem desrespeitado o templo ao entrar com roupas impuras ou sapatos, provocando a ira de um guardião espiritual, enquanto os céticos garantem ser uma montagem de CGI impecável. A física do movimento e a ausência de cortes óbvios deixa a dúvida no ar. Seria uma farsa genial ou a prova de que nem em solo sagrado estamos totalmente protegidos? Um mistério medonho e sem resposta definitiva. Este registro perturbador vem de um canal chamado The Magical Portuguese e documenta o que acontece quando se tenta combater o mal dentro da própria casa. O marido, sentindo uma presença opressora, decide fixar crucifixos nas paredes para proteção espiritual. O que deveria trazer paz desencadeia o verdadeiro caos. A sua esposa reage com uma fúria inexplicável ao ver os símbolos sagrados. What's the cross doing back up on the wall? Both of them. What? Why'd you put them back up? Reparem no comportamento dela. Não é apenas um incômodo, é uma aversão visceral. Ela exige, aos gritos, que as cruzes sejam retiradas imediatamente, alegando que eles não são religiosos. E é nesse momento que isso daqui ocorre. Put it, take them down now. I'm dead serious. Take them the down! What's wrong with you? Estaria ela sob influência de entidades malignas ou do próprio capiroto? Como explicar uma coisa dessas? As igrejas também podem ser locais de manifestações malignas, e a prova disso aconteceu numa missa ao vivo. Que caiga tu sangue. Justamente na hora que o padre falou sobre demônios, uma menina se levantou na plateia e correu na direção dele, atacando o reverendo diante de todos. O padre conseguiu se livrar da garota endemoniada, que rapidamente foi contida pelos obreiros. Porém, você reparou em mais alguma coisa estranha? Um vulto branco se manifesta atrás do padre bem na hora. Há quem diga que se trata de um espírito do mal,
que fazia parte do plano de ataque contra o Homem de Deus, mas a maioria interpreta como uma espécie de protetor do padre contra essa mulher que estava com um capiroto. Bom, seja como for, duas coisas incomuns aconteceram durante essa missa e foram gravadas, uma no plano material e outra no espiritual. Qual será que é mais perigosa? Um bairro no interior da Malásia começou a ser assombrado por alguma coisa que ninguém sabia o que era, até que um dia um dos vizinhos conseguiu filmar quem ou o que estava fazendo barulho durante a madrugada. Uma figura feminina e pra lá de macabra se escondia do lado de fora, espiando quem estava filmando por trás de uma mureta. Ela parece ser pálida, com cabelos longos, mas não dá pra dizer que é uma pessoa de carne e osso, já que ninguém conseguiu fazer nenhuma imagem melhor do que essa. O vídeo correu no grupo do bairro para tentar identificar a figura, mas ninguém fazia nem ideia de quem poderia ser. Mas uma coisa é certa, seja lá o que for isso, não pertence a esse mundo. Os moradores acreditam que eles estão sendo visitados por um espírito chamado Pontianak, uma mulher que faleceu no parto e aparece à noite buscando por outras jovens mulheres que estão esperando seu primeiro filho, deixando todas as futuras mamães que moravam ali no vilarejo de cabelo em pé. Será que os investigadores paranormais realmente esperam encontrar coisas de outro mundo enquanto estão explorando lugares abandonados? Um desses aventureiros estava numa casa abandonada filmando os cômodos quando deu de cara com um vulto na janela. Ele se manteve firme e continuou gravando, sem deixar dúvidas de que estava sendo observado por um rosto macabro, que se formou e ficou olhando diretamente para ele por vários segundos. Não tem nada do lado de dentro que poderia estar fazendo reflexo. O rosto é completamente esbranquiçado, sem expressão, de olhos profundos e se movimenta de maneira nada natural, confirmando que os boatos sobre o local ser mal assombrado são mais reais do que a gente esperava. Ao ver isso, ele tratou de sair de lá e nunca mais voltou. Um cara resolveu entrar numa antiga casa de massagens, onde os locais diziam ter sido abandonada por conta de atividades paranormais. E não demorou muito para ele presenciar isso de frente. Os ventiladores começaram a se mexer, objetos caíram no chão sem nenhum motivo e as portas batiam violentamente, como se algo quisesse expulsar ele dali. Depois de um tempo, até mesmo a voz de um garotinho pôde ser ouvida na gravação. Porém, o mais impressionante acontece no final do vídeo, quando um objeto se movimenta no chão sem que ninguém estivesse por perto. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الله أكبر لا إله إلا الله. Depois disso, o vídeo termina bruscamente, provavelmente porque o corajoso não aguentou continuar lá para registrar por mais tempo. يلا خير يلا خير دوغوري يلا خير. Esse vídeo é um dos mais impressionantes que surgiu na internet nos últimos anos, porque acontece muita coisa de uma só vez, sendo praticamente impossível que tenha sido resultado de interferência humana. Se os antigos donos decidiram abandonar o local e ir embora, o que fez ele pensar que seria diferente com a sua visita? Um homem chamado Erlon Brown estava fazendo uma trilha em mata fechada na África do Sul, filmando todo o seu trajeto completamente sozinho pela mata. Depois de algumas horas andando, ele escutou algo que o fez desistir de continuar.
O próprio trilheiro diz que, apesar de não saber o que eram esses sons sinistros, tem certeza que não se tratava de nenhum animal conhecido e por isso meteu o pé de lá. O som é bem forte e arrepia a espinha até de quem não estava lá. Então imagina o sentimento dele, que estava lá presente sem nenhuma companhia em um lugar isolado. Para estar fazendo uma aventura dessas, pressupõe-se que ele tinha certa experiência com trilhas e já tinha ouvido o som de muitos animais. E mesmo assim não teve coragem de continuar o caminho para descobrir o que poderia ser o dono daquele grito desesperador. I have no idea what that was. That was not an animal. A mãe desse garotinho estava fazendo mais um vídeo qualquer do seu pequeno ali almoçando, quando notou que algo incomum aconteceu bem diante dos seus olhos. Você percebeu? A criança faz um movimento desajeitado por conta da falta de coordenação que é natural nessa idade, mas de maneira inexplicável surge uma frutinha extra exatamente ali na sua colher, mano. Mas me fala, como isso é possível? Ele movimenta o talher e dá pra ver nitidamente que só haviam 2 bolinhas ali no prato, mas uma terceira se materializa instantaneamente. Parece até que algo invisível deu uma mãozinha para ele conseguir se alimentar melhor. A mãe do menino viu e reviu o vídeo diversas vezes e postou nas redes sociais para divulgar o momento difícil de compreender. Mas ninguém conseguiu dar uma resposta lógica para o que aconteceu naquele momento, levando tanto ela quanto os seus seguidores a acreditarem que o que aconteceu ali foi algo sobrenatural, ou no mínimo uma falha na realidade. Enquanto dirigia por uma zona rural no interior dos Estados Unidos, um casal ficou assustado com a pessoa que apareceu caminhando na rua. Eles pararam e começaram a filmar, sem entender muito bem por que ela estava agindo daquele jeito. Bom, para falar a verdade, não dá para saber se é homem ou mulher, e não parece estar machucado nem nada do tipo, andando normalmente. Mas como as costas estavam extremamente curvadas e os cabelos caídos, parecia até uma coisa de outro mundo, algo meio The Walking Dead, sendo impossível decifrar o que de acho era que estava acontecendo. Quem viu o vídeo disse que poderia ser algum tipo de condição médica, mas a maioria concordou que a aparência e movimentos esquisitos apontava para algo mais complexo que isso e talvez até mesmo paranormal. Seja lá o que for, ainda bem que estava de dia e eles estavam de carro, porque imagina encontrar alguém assim no meio da rua andando de noite. Em 2021, a câmera de uma babá eletrônica filmava um bebê dormindo, quando de repente isso daqui foi registrado. Do nada, um brinquedo sai andando sozinho debaixo do berço e continua pelo quarto, chamando a atenção da mãe, que percebeu a movimentação e foi lá checar na hora. Dá pra ver o quanto ela estava desesperada, sem saber como que aquilo saiu de lá sozinho, já que não tem pilha nem nada do tipo. Porém, ela não encontrou nada no quarto. Poderia ser uma coisa única, mas no ano seguinte, a mãe estava trocando a roupa de cama da filha, quando a câmera flagrou mais uma coisa estranha acontecendo bem atrás dela. Outro brinquedo se movimenta por conta própria em cima da casinha de boneca da criança, também sem nenhum motivo aparente. Ela conta que só pensou ter visto algo e depois foi verificar a gravação, constatando que a bonequinha se mexeu e por isso resolveu se livrar de todos os brinquedos e comprar novos, já que estava com a sensação de que alguma coisa incomum estava mexendo nas coisas da sua filha. Uma mulher na Flórida percebeu uma movimentação estranha no céu e começou a filmar, sem fazer ideia do que era aquilo que estava vendo. You see it moving? Yeah. What the What? is that?
Segundo ela e o marido, parecia um cometa, mas ao invés de cair, a bola luminosa estava subindo, ficando cada vez mais longe, até que de uma hora para outra mudou de formato, se transformando em algo difícil de descrever. What the is that? A bola se transformou numa espécie de esfera, rodeada por uma aura que se formou no entorno. Curiosos, eles compartilharam o vídeo para tentar entender o que poderia ser, mas apesar dos vários comentários que receberam, sugerindo ser um teste nuclear, um lançamento de foguetes, mais nada foi divulgado pelo governo ou agências competentes, mantendo o mistério. Seria esse um OVNI bizarro? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.